Auto-sacrifício. Eu sei que eu já falei bastante isso nos últimos vídeos, mas eu prometo que esse daqui vai ser o último. Que eu vou estar encerrando esse assunto nesse vídeo. Bom, pra quem não me conhece, meu nome é Laitos. E esse vídeo aqui é pra falar sobre o Yoshigami. Então, bora pro vídeo. Bom, o Yoshigami é basicamente o personagem de Kaguya-sama. Ele é um dos antagonistas e é dito pelo autor como o verdadeiro protagonista da história. E o Kaguya-sama é um mangá basicamente de comédia que foca na relação entre dois jovens, que seria o Shirogane e a Kaguya. É um mangá de comédia que foca nas batalhas amorosas entre eles, porque eles têm essa ideia de que quem se declarar perde, no caso. Bom, mas o foco desse vídeo não seria Kaguya e o Shirogane. Eu ainda quero fazer um vídeo deles, mas eu vou deixar um pouco para depois. Esse vídeo é sobre o Ishigami. Bom, o Ishigami ele é dito como um personagem, ele é apresentado pra gente como um personagem meio introvertido. No caso, ele faz parte também da academia Sonichi, que é onde a história se passa. E ele é o tesoureiro da academia. No caso do Conselho Estudantil. Contando. A história vai prosseguindo, vai contando pra gente um pouco mais sobre o Ishigami. Ali no arco do festival escolar. Que começa a mostrar um pouco do passado do Ishigami. O Ishigami ele é um garoto normal, assim, bem introvertido. Que conta que quando ele estava no ensino fundamental, ele não tinha muitos amigos, no caso. Ele acaba descobrindo e conhecendo uma pessoa chamada Kyoko. A Kyoko é a primeira pessoa a se enturmar com o Shigami. Ela começa a meio que se relacionar com ele de forma legal, assim. Eles se tornam amigos. Ela é uma vista por ele como uma amiga próxima e tal. E durante toda a história do passado do Shigami, a gente vê que eles têm uma boa relação. Só que no caso, a Kyoko, ela já tinha um namorado. Esse namorado, no caso, que se chama Ogino. O Ogino, ele basicamente estava traindo a Kyoko. E o Ishigami acaba descobrindo isso. O Ishigami fala pro Ogino que é pra ele parar com isso imediatamente ou se desfazer de logo da Kyoko. Porque ele não quer que a Kyoko sofra. O Ishigami ele é um personagem com forte senso de justiça. Mesmo ele sabendo que as coisas poderiam sair ruim pra ele, ele diz que quer se meter no meio porque ele não pode aceitar que uma pessoa boa como a Kyoko sofra por causa de alguém como o Ogino. Só que no caso, o Ogino, pra não sujar a imagem dele, ele meio que fala pro Ishigami que eu tô ligado que você tá afim dela e tal. Eu posso te mandar algumas fotos dela e tal. Ou posso até deixar você ficar com ela se você prometer não falar sobre isso. O Ogino fala no caso pro Ishigami. E o Ishigami fica puto. O Ishigami senta o Ogino na porrada. E no meio dessa luta, né, que é mais uma trocação assim, só do Ishigami socando a cara do Ogino, o a Kyoko entra na sala junto com alguns outros alunos. E aí o Ogino começa a meio que interpretar. Ele era um membro do clube de teatro, então ele começa a falar: Não, Ishigami, não importa o que você faça, eu não vou me desfazer da Kyoko, eu vou continuar amando ela e tal, tal, tal. Eu sei que você gosta dela, mas eu não posso permitir que você faça isso. É como se, no caso, o Ishigami tivesse meio que batendo nele por causa do que meio que ele fosse apaixonado pela Kyoko e tá querendo que o Ogino separe dela. Aí o Ishigami, logicamente, ele fala, tipo, porra, ninguém vai acreditar nessa tua conversa enfiada, maluco. Só que na hora que o Ishigami ali em volta, tá todo mundo falando dele. Inclusive a Kyoko tá chorando, olhando pra ele assim e tal. E geral começa a chamar ele de Stalker, tal, tal, tal. E o Ishigami fica completamente confuso, porque ele tá saindo como vilão se ninguém perguntou pra ele o que aconteceu, ninguém quer saber o lado dele da história. E nisso, a Kyoko, tipo, não quer mais se aproximar do Ishigami e tal, e os professores levam ele. E mandam ele meio pra uma espécie de suspensão assim em casa. Fala que ele só vai voltar pra escola estudar normalmente quando ele escreveu um pedido de desculpa pra Kyoko e pro Gino. Só que enquanto o Ishigami tá em casa, ele não consegue estar escrevendo, porque é como tipo,
ele sabe que tudo que ele escreve ali é falso, porque ele não fez nada de errado, ele estava tentando ajudar alguém. Para ele, o pecado do Ishigami, para ele, no caso, é ter tentado ajudar. O pecado dele foi tentar se meter em algo que não era da coisa da vida dele. Só que durante todo o mangá, a gente ainda é apresentado mais pra frente, contando um pouco mais da história do Ishigami com a Miko, que é outra personagem, conta um pouco sobre o Ishigami. O Ishigami sempre teve um forte senso de justiça. E no caso ele não fez aquilo porque ele gostava daquilo ou algo do tipo. Ele fez aquilo porque ele queria proteger alguém. O Ishigami ele fala que ele basicamente se via no ensino fundamental como um personagem de shonen. Bom, enfim. Continuando a história, ela passou um mês sem que o Ishigami consiga escrever a carta, dois, três, até ele se formar no fundamental sem conseguir estar escrevendo essa carta. E um dia alguém aparece para meio que salvar ele, que no caso é o Shirogane, que é um dos protagonistas da história. O Shirogane fala para ele que o Shirogane acaba investigando meio que o passado do Ishigami e descobre o que realmente aconteceu e pergunta por que ele não falou a verdade. O Ishigami fala que no caso ele não queria que a Kyoko sofresse sabendo algo. Ou seja, mesmo que a Kyoko tivesse virado as costas para ele, não queria que ele sofresse por algo que não era culpa dela, basicamente, pelo que o Gino fez. E então ele fala assim, o Shirogane fala para ele então que se ele não consegue acreditar no que ele estava escrevendo, ele só devia ter simplesmente escrito na carta cala a boca idiota e enviado. Simples assim. Porque ele não estava errado. E aí ele meio que salva assim o Ishigami. E o Shirogane convida ele para fazer parte também ali do conselho estudantil da Suunitin. E o Ishigami aceita normalmente. Aí no caso tem esse arco do festival esportivo, que é onde conta a história do Ishigami. E também mostra o Ishigami se desenvolvendo um pouco. Ele vai se soltando mais com o clube ali, no caso do festival esportivo, com os amigos dele, os colegas de classe dele. Ele vai soltando um pouco mais, se tornando uma pessoa mais aberta. E no caso ele começa a se divertir e ele percebe que ele também pode ser feliz. Isso é, ele achava que ele também podia ser feliz. Até a Kyoko voltar. A Kyoko ela volta para a história mais ou menos ali no meio do festival esportivo, no meio pro final. E na parte que ela aparece, ela simplesmente falando pro Ishigami que ela não pode perdoar ele. Que é basicamente ela tacando pau nele. A Kyoko volta, fala um monte de merda pro Ishigami, fala que nunca vai perdoar ele. E o Ishigami tem uma recaída. Ele começa a meio que se fechar de novo. Ele começa meio que frio, ele olha pra baixo assim e fala por que eu tô fazendo isso e tal. Ele tava numa prova, inclusive durante isso. Ele começa a pensar por que eu tô fazendo isso, papá. E começa a desistir das coisas de novo. Durante a história também conta pra gente que o Ishigami ele desistia das coisas às vezes. As coisas ficavam difíceis e ele desistia. Porque ele não queria ter mais esforço inútil, igual o que aconteceu com a Kyoko. E no caso, o Shirogane outra vez vai salvar ele. O Shirogane aparece e fala pra ele pra não se preocupar e só seguir em frente. Tal. E ele lembra das palavras do Shirogane quando ele tava em casa. Então ele vira a cara pra Kyoko e fala cala a boca, idiota. E continua a prova dele. Nisso, ele acaba perdendo a prova e tal, mas ele meio que superou o trauma dele. E os amigos dele vêm, nossa, Shigami, caralho, você quase venceu, você tava na frente, papapá. Você foi muito bem e tal, pena que a gente não venceu dessa vez. E aí ele percebe que ele realmente tinha amigos, que ele não tava mais sozinho. E no meio disso, no meio desse arco, ele acaba se apaixonando por uma das personagens que tá fazendo parte do clube, que inclusive é uma das garotas mais, assim, uma das garotas que é mais famosinha, assim, na academia, que todo mundo acha bonita, que é a Tsubame. Então o Ishigami decide, ele vai se declarar pra Tsubame, só que primeiro ele tem que ser alguém que esteja no nível dela. Então ele decide que se ele passar entre os 50 primeiros da academia, nas provas, ele vai se declarar para Tsubame e vai
prosseguir, no caso, com essa paixão dele. Então ele se esforça pra caralho, ele tenta estudar e tal. E no caso, mesmo ele se esforçando, o Ishigami acaba não entrando nesse 50. Ele melhora pra caralho a nota dele em relação às notas antigas. Inclusive a Miko, que também é uma personagem, ela percebe isso e acha estranho. Mas o Ishigami fica frustrado, porque a Kaguya ajudou ele pra tá chegando nesse patamar de nível 50, mas ele não consegue. E aí a Kaguya pergunta pra ele como é que ele tá e tal, referente a isso. E ele fala, o que você espera de mim, né? Todo mundo sabia que ia dar isso no final. E sai, tipo, de cabeça baixa como se fosse normal. E a Kaguya vai atrás dele, se eu não me engano, é até no banheiro, que ela entra no banheiro masculino e ela pergunta pra ele de verdade o que estava acontecendo, como é que ele se sentia. O Ishigami começa a chorar. E fala que ele tá puto, ele tá frustrado, porque ele se esforçou pra caralho e não conseguiu. E a Kaguya falou que vai continuar ajudando ele. Esse daí também é um ponto bom, porque aí começa a desenvolver a amizade do Ishigami com a Kaguya. Eles, no caso, ela é meio que uma tutora dele e tal. E conforme a história vai prosseguindo, o Ishigami pode tentar de novo. E aí, tipo, tem todo um arco da dele meio que se declarando acidentalmente pra Tsubame e tal. E pedindo pra ela, meio que se declarando acidentalmente, a Tsubame tentando decidir como é que vai rejeitar ele e tal. E no caso, tem outro exame. Ele faz esse exame novamente, dessa vez ele, tipo, ele sabe que ele pode sair a qualquer momento, ele não precisa estar passando por aquilo de novo. E ele se declara novamente para Tsubame. E nisso eles dão tipo um tempo para Tsubame dar uma resposta para ele. Inclusive, durante esse segundo prova dele, tem um desenvolvimento muito bom, porque o Ishigami, tipo, ele vai tentar tentando ser uma pessoa melhor. Ele aos poucos vai mostrando uma evolução do Ishigami como pessoa. Ele tenta ser melhor, tipo, mesmo ele falhando, ele vai lá e tenta de novo. Por exemplo, se você falar dos dois vídeos que eu fiz, o Takemichi também, o Deku também, tudo bem. Mas o Deku e o Takemichi são basicamente a essência de um personagem shonen. É claro que eles vão tentar de novo, é claro que eles vão fazer de novo, até dar certo. Só que o Ishigami, ele é mostrado pra gente como uma pessoa comum. Ele é uma pessoa comum que não é muito diferente das outras. Ele gosta de jogos, ele é um adolescente normal. Só que a cada pedacinho assim da história que mostra o Ishigami, cada foco que tem nele na história, é ele tentando ele tentando melhorar, ele se desenvolvendo um pouco mais, ele tentando ser uma pessoa melhor, lidando com frustrações, com medo, esse tipo de coisa. E aí tem todo o arco da Tsubame, que inclusive é um dos arcos que eu mais detesto. Talvez seja porque eu gosto pra caramba do Ishigami, mas aquela história da Tsubame tá lá. Eu não sei o que é amor, eu não sei se eu gosto dele ou não, se eu vejo ele como homem ou não. Isso é um porre pra mim, eu não consigo ver. Mas enfim, a gente eleva isso e continua prosseguindo. Tem inclusive uma cena que é quando eles estão no quarto da Tsubame, e a Tsubame meio que tenta dar em cima, mais ou menos ela quer dormir com o Ishigami pra fazer o Ishigami se sentir bem, porque ela não quer agitar ele, porque ele diz que ele é um bom garoto. E o Ishigami se recusa a deitar com ela, porque mesmo que ele goste dela, ele não quer meio que se aproveitar disso. Ele não quer que ela faça algo que ela não quer e vai embora. Que inclusive é um sinal de maturidade do Shigami, que é algo muito foda assim. Acho que é mais ou menos aí que o pessoal começou a respeitar ele. E tem toda a história prossegue normalmente. Depois tem o arco da Tsubame, que é basicamente ela vai rejeitar ela decide que ela vai rejeitar o Ishigami, mas antes ela quer esclarecer as coisas. Ela chama Kyoko pra estar falando na verdade pra ela, Kyoko não aceita. Eles espalham um novo rumor sobre o Shigami na escola, só que dessa vez é um rumor bom, pra tipo, tirar aquele rumor que ele é um stalker e colocar aqui a verdade. Uma verdade meio disfarçada, que na verdade ele só tentou proteger o Gino e tal. A Kyoko, no caso. Então, aí prossegue a história, papá.
E a Tsubame rejeita o Ishigami, no caso. Ela pergunta se eles podem continuar sendo amigos, porque ela gosta muito de Ishigami como uma pessoa assim, ela quer continuar sendo amigo dela, ela não quer que ele odeie ela e tal. Ele fala, tudo bem, sem problemas, eu vou continuar sendo seu amigo, mas eu ainda vou continuar me esforçando até o dia que você possa se apaixonar por mim. E o Ishigami, ele não é um personagem assim, como eu disse antes, ele é um personagem que desiste. Ele é um personagem que, uma das coisas que ficam difíceis, ele desiste. E ele, mesmo tendo lidado com um não na cara, ele fala que ele vai se esforçar para ser uma pessoa melhor para que elas possam se apaixonar por ele. E mesmo assim, ele prossegue com a vida dele. E a Tsubame tudo bem, ela aceita e vai embora, que inclusive que tinha acabado a formatura dela, ela já tinha saído da escola agora e tal. E assim que ela vai embora, depois deles aceitarem continuar sendo como amigo, tem um foco, um mini foco assim no Ishigami depois disso. Ele chora, inclusive, nesse mesmo capítulo ele chora por causa de ter sido rejeitado, porque ele é muito frustrante por causa dele. E nos próximos capítulos é basicamente ele meio triste assim, tal, tentando lidar com isso, e ele fica meio doidinho, da cabeça meio despirocado, mas não é nada demais. Ele vai lidando com os sentimentos dele, como um adolescente comum. Depois tem toda a história dele com a Miko, que é outra personagem aí e tal, mas isso não é o foco do vídeo. Basicamente, o que eu queria mostrar aqui é a diferença desses três tipos de autossacrifício que eu fiz nos vídeos. O primeiro autossacrifício, que seria o do Deku, é um autossacrifício assim, mais comum. Blá, 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 ele é um herói, ele é um autossacrifício bom. Ele sacrificou pra salvar alguém. Todo mundo sabia que ele estava fazendo aquilo pelo bem deles. Autossacrifício normal. Costuma ser assim de história shonen. O segundo é o ruim que eu falei, que no caso é o Takemichi sacrificando tudo que ele tem, arriscando tudo por algo que não vale a pena. E acabou estragando a obra. E o terceiro é desse do Shigami, que é o autossacrifício que eu vejo assim como mais perto da realidade e ao mesmo tempo o autossacrifício que mais deu certo. Não, tipo, por tudo que ele passou, mas porque desenvolveu ele como pessoa, entendeu? O Ishigami, ele, depois desse problema que ele teve com a Kyoko, ele, tipo, decide que ele ainda vai ajudar as pessoas, ele vai continuar sendo uma pessoa boa, mas ele não vai se sacrificar dessa forma, ele não vai sujar sua imagem para salvar os outros. Que basicamente os outros, qualquer pessoa normal faria. Ele começa, inclusive mostra dele com a Ino, no caso, que é Miko, que ele protegia ela também, ele sacrificava por ela, só que sem ela ver assim, sem os outros verem, era algo mais discreto. O vídeo todo é basicamente falando sobre o Ishigami, como ele é um personagem bom, por ele ser simplesmente uma pessoa comum que está tentando melhorar a cada dia. E, bom, o vídeo é basicamente isso. Eu agradeço por ter visto até aqui. Espero te ver de novo. Tchau.